Fala gente, tudo certo? Eu sou o Enzo do PET Matemática e hoje eu vou estar trazendo para vocês um vídeo que faz parte do projeto do PET Matemática junto com o PET Física da UFSM, que consiste em vídeos de pré-cálculo e pré-física. Se você gostar do conteúdo que está sendo mostrado aqui de pré-cálculo, na descrição desse vídeo vai estar um link para você acessar a nossa apostila de pré-cálculo e lá você vai poder ler com mais atenção o conteúdo a ser mostrado e também a fazer mais exercícios, se você quiser, claro. E na descrição desse vídeo também vai estar um link para um formulário onde você vai poder dar um feedback para a gente sobre como está sendo a exposição do conteúdo e também sobre como está sendo os vídeos expostos aqui, certo? Bem, então sem mais demoras, vamos para o conteúdo que a gente vai falar sobre logaritmos. Bem, começando pela definição, a função logaritmo é definida como a inversa da função exponencial. Assim, para qualquer real positivo k, diferente de 1, né? Importante a gente ressaltar isso aqui. Se tivermos que f de x é igual a k elevado a x, segue que a inversa é log de x na base k. E assim, a inversa aplicada na f original, já de volta ao nosso argumento, que é a regrinha, né, da função inversa. No geral, a gente tem essa equivalência aqui. A elevado a y é igual a x, se somente c, e y é igual a log de x na base a. Vamos falar então do gráfico da função. Quando k é maior que 1 e x é maior que 1, a gente tem que log de x na base k é maior do que 0. E para x entre 0 e 1, a gente tem que log de x na base k é menor do que 0. O domínio da função logaritmo, então, é os reais positivos, né? É o zero para frente dele, infinito e além. E a imagem é o conjunto dos reais mesmo, a reta real, que é menos infinito até mais infinito. Olhando aqui, então, a gente vê uma coisa bem legal, que é o gráfico da função log de x na base 2 em comparação com a função inversa dela, que é a exponencial na base 2, né? Aqui, como vocês não dá para ver, que na verdade, porque está bem pequenininho, mas essa é a função g de x igual a 2 elevado a x, e essa vermelha aqui é a função f de x igual a log de x na base 2. E aí a gente percebe que a função exponencial com base 2, né, ela vem da esquerda e vai, né, para o infinito, vai subindo e não para mais. Enquanto que a função log de x na base 2, ela vem de baixo e vai indo para a direita e aí ela não para mais, né? E olha só, como as duas funções elas são inversas uma da outra, elas são refletidas por essa reta de simetria aqui, que no caso é a reta y igual a x, certo? Uma coisa que é bem legal. Aqui então a gente tem o outro caso da função log, que é quando a base está entre 0 e 1, né? E aí ela vai ser decrescente. No caso, essa curva roxa aqui é a função g de x igual a exponencial na base meio, né? E essa curva aqui vermelha, ela é a função f de x igual a log de meio, né? Log de x na verdade na base meio. E de novo vocês podem ver que ela é refletida sobre essa reta aqui, que é a y igual a x de novo, né? Então a função exponencial na base meio, ela vem de cima, né, um pouco mais para a esquerda aqui da log, e vai descendo e vai deitando, né, na reta x aqui, né, no eixo x na verdade. E a curva vermelha, no caso a log de x na base meio, ela vai de cima, né, e vai deitando, só que ela não deita na abscissa aqui, né, ela vai embora, né, uma coisa bem legal, e elas são refletidas de novo, né, pela reta y igual a x, certo? Bem, então vamos fazer um exemplo, a gente já falou bastante de teoria, vamos botar a mão na massa, né? Determino então o domínio da função f de x igual a log de x ao quadrado menos 4 na base 3. Aqui, a nossa base a gente não tem problema nenhum, porque a base é maior do que 0 e diferente de 1, então aí sem problemas. Então o que a gente tem que ver é esse cara aqui, o argumento da função. A gente tem que x ao quadrado menos 4 tem que ser maior do que 0. Então vamos lá para a desigualdade. X ao quadrado menos 4 maior do que 0. Se eu somar 4 nos dois lados, então eu tenho que x ao quadrado vai ter que ser maior do que 4. Agora eu tiro as raízes dos dois lados e aí sobra aqui o módulo de x tem que ser maior do que 2. Então o domínio da nossa função, né, ele é esse conjunto aqui, x pertencente aos reais, tal que x é maior do que 2 ou x é menor do que menos 2. Sendo esse o domínio da nossa função aqui pedida, certo?
Bem, aqui então a gente vai apresentar um pouquinho das propriedades dos logaritmos. São propriedades que vão facilitar muito, né, ao decorrer das contas que a gente vai ter que fazer usando o logaritmo. Bem, se os x e y reais positivos, em qualquer base A valem as seguintes propriedades. Log de 1 na base A é igual a 0, log de A na base A é igual a 1, log de 1 sobre A na base A é igual a menos 1, log de x vezes y na base A é igual a log de x na base A mais log de y na base A, log de x sobre y na base A é igual a log de x na base A menos log de y na base A. E por fim, log de x elevado a r na base A é igual a r vezes log de x na base A, onde r é um real não nulo. Aqui não vai ser demonstrado cada propriedade, mas na nossa apostila vai ter as demonstrações dessas propriedades. Além disso também, eu recomendo para você pausar o vídeo e tentar demonstrar isso aqui, porque é uma coisa bem legal de se fazer e também não é muito complexa, certo? Bem, dito as propriedades, agora vamos tentar usar elas para resolver essa conta aqui. Eu quero saber qual é o log de 32 na base 0,25. Bem, 0,25 eu sei que é 1 sobre 4. E ainda 4 é igual a 2 elevado a 2. E como ele está sendo dividido aqui, eu sei que então 1 sobre 4 vai ser 2 elevado a menos 2. Certo? Bem, então vamos fazer um exemplo. A gente já falou bastante de teoria, vamos botar a mão na massa, né? Determino então o domínio da função f de x igual a log de x ao quadrado menos 4 na base 3. Aqui, a nossa base a gente não tem problema nenhum, porque a base é maior do que 0 e diferente de 1, então aí sem problemas. Então o que a gente tem que ver é esse cara aqui, o argumento da função. A gente tem que x ao quadrado menos 4 tem que ser maior do que 0. Então vamos lá para a desigualdade. X ao quadrado menos 4 maior do que 0. Se eu somar 4 nos dois lados, então eu tenho que x ao quadrado vai ter que ser maior do que 4. Agora eu tiro as raízes dos dois lados e aí sobra aqui o módulo de x tem que ser maior do que 2. Então o domínio da nossa função, né, ele é esse conjunto aqui, x pertencente aos reais, tal que x é maior do que 2 ou x é menor do que menos 2. Sendo esse o domínio da nossa função aqui pedida, certo? Bem, aqui então a gente vai apresentar um pouquinho das propriedades dos logaritmos. São propriedades que vão facilitar muito, né, ao decorrer das contas que a gente vai ter que fazer usando o logaritmo. Bem, se os x e y reais positivos, em qualquer base A valem as seguintes propriedades. Log de 1 na base A é igual a 0, log de A na base A é igual a 1, log de 1 sobre A na base A é igual a menos 1, log de x vezes y na base A é igual a log de x na base A mais log de y na base A, log de x sobre y na base A é igual a log de x na base A menos log de y na base A. E por fim, log de x elevado a r na base A é igual a r vezes log de x na base A, onde r é um real não nulo. Aqui não vai ser demonstrado cada propriedade, mas na nossa apostila vai ter as demonstrações dessas propriedades. Além disso também, eu recomendo para você pausar o vídeo e tentar demonstrar isso aqui, porque é uma coisa bem legal de se fazer e também não é muito complexa. Certo? Bem, dito as propriedades, agora vamos tentar usar elas para resolver essa conta aqui. Eu quero saber qual é o log de 32 na base 0,25. Bem, 0,25 eu sei que é 1 sobre 4. E ainda 4 é igual a 2 elevado a 2. E como ele está sendo dividido aqui, eu sei que então 1 sobre 4 vai ser 2 elevado a menos 2. Certo? Continuando então, eu tenho que 2 elevado a 5 é igual a 2 elevado a menos 2 vezes x. Afinal, eu vou multiplicar a exponencial aqui que está nos parênteses pelo x que está fora dos parênteses. Daí, como a base é igual, eu posso fazer a conta só com os expoentes, né? Então 5 vai ser igual a menos 2 vezes x. E daí eu tiro então que x vai ter que ser igual a menos 5 sobre 2, certo? Então esse é o resultado dessa conta aqui. Bem, é legal a gente ressaltar alguns lembretes. A base deve ser positiva e diferente de 1. Os números negativos e o zero não têm logaritmo. Quando a gente escreve o logaritmo sem a base, fica subentendido que a base que a gente está falando é a 10. Certo? E agora a gente vai falar de uma coisa bem legal que a gente pode fazer com os logaritmos, que é a mudança de base.
Então suponha que conhecemos o valor de log de x na base A e desejamos obter o valor de log de x na base B. Para isso, a gente precisa conhecer o valor de log de B na base A e proceder da seguinte forma. Seja log de x na base A igual a m e log de B na base A igual a n, ou seja, log de B na base A é igual a 1 sobre n, pela propriedade anterior, a gente vê que B elevado a 1 sobre n é igual a A e A elevado a m é igual a x. Substituindo então, a gente tem que x é igual a B elevado a 1 sobre n elevado a m, que é igual a B elevado a m sobre n, né? Afinal, eu vou multiplicar esses expoentes aqui. Logo então, log de x na base B é igual a m sobre n. Ou seja, a gente fez todo esse caminho para mostrar que log de x na base B é igual a log de x na base A sobre log de B na base A. Então, essa é a mudança de base, né? A gente foi da base A para a base B. E dá para fazer vice-versa também. Certo, agora a gente sabe mudar a base dos nossos logaritmos, então vamos ver como isso fica numa conta de verdade. Se log de x na base 2 é igual a 3,8, qual o valor de log de x na base 64? Aqui, como eu quero mudar de base, eu quero achar uma base que seja boa para o número 64. E olha só, na hipótese eu estou usando uma base 2. Então, nada mais justo que eu passar o 64 para uma base 2, porque eu sei que eu consigo. Afinal, 64 é 2 vezes 32. E 32 é 2 vezes 16. 16 eu sei que é 2 elevado a 4. Vezes 2 aqui, eu sei que dentro do parênteses, então eu vou ter um 2 elevado a 5. Vezes o 2 de fora, eu sei que 64 então é igual a 2 elevado a 6. Então, olha só que legal que eu consigo fazer aqui. Log de x na base 64 é igual a log de x na base 2 sobre log de 2 elevado a 6 na base 2. E pelas aquelas propriedades que a gente tinha visto antes, eu sei que esse 6 eu posso passar multiplicando esse log de 2 na base 2. E log de 2 na base 2 é 1. Então, isso aqui é log de x na base 2 sobre 6. E log de x na base 2, por hipótese, é 3,8. Então, eu sei que isso aqui é 3,8 dividido por 6. Esse é o resultado que a gente estava querendo para o exercício. Bem, por hoje é só. Mas se você gostou do conteúdo feito até agora, deixa o curtir no nosso vídeo e também se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber notificações de vídeos posteriores a esse, certo? Muito obrigado e até mais!